Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade. E, gente, análise de risco é algo que a gente praticamente já nasce sabendo fazer. Mas para trabalhar na área de segurança, você vai ter que, além de exercitar um pouco mais sobre isso, você vai ter que ter outras coisas em mente que normalmente na sua análise de risco pessoal você não leva em consideração. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre análise de risco dentro da área de segurança. Primeiro é importante a gente definir o que é risco. Risco é a probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, você dirigindo um carro na rua, você tem o risco, você corre o risco de se envolver num acidente. Esse acidente ele pode ser provocado por você, ele pode ser provocado por uma outra pessoa, mas o ato de você dirigir um carro na rua, você já está correndo esse risco. E se você não dirige um carro, você anda a pé, então você tem o risco de tomar uma chuva. Quando você está na rua, existe essa probabilidade de chover e você estar sem uma cobertura e aí você toma chuva. Então, esse é um tipo de risco, uma probabilidade de algo acontecer. Dentro dos riscos, existem os riscos bons e os riscos ruins. Mas o que é um risco bom? O risco bom é quando o que acontece, o efeito final é algo benéfico. Então, por exemplo, você joga na Mega Sena, você está correndo o risco de ser sorteado e aí você vai ganhar um monte de dinheiro, né? Então isso é algo bom que pode acontecer. Ou, por exemplo, você chama alguém para sair e essa pessoa, você corre o risco dessa pessoa aceitar sair com você. Então, são riscos benéficos. E existe o risco ruim, que é quando a ação, né, que é final, ela não é favorável. Então, por exemplo, o risco de você ser demitido, um risco de morte, por exemplo, isso são riscos também. Em segurança, a gente vai cuidar apenas dos riscos ruins. Isso porque a gente é pessimista ou que a gente é deprimido? Não, não é nada disso. É porque dentro da segurança, você deve lembrar que existem os fundamentos de segurança, que é a tríade CIA, que é um acrônimo em inglês, que é C de confidencialidade, I de integridade e A de availability ou disponibilidade em português. Então, as coisas boas, os riscos bons, eles não vão afetar essa tríade CIA que nós temos que proteger, apenas os riscos ruins. E normalmente na área de segurança a gente já sabe, né? Você só é envolvido quando alguma coisa acontece de ruim para a empresa ou para as pessoas. Então, a gente já está acostumado a trabalhar com notícias ruins. Como eu te disse no início, a gente faz análise de risco o tempo todo, né? Se você já é um programador e você pensa na hora de fazer o seu programa que a arquitetura ela tem que ser desenhada porque se um servidor ficar offline ou cair, né, como a gente diz, ou ficar indisponível, você tem um recurso para o sistema não parar. Então, nesse momento, você já fez uma análise de risco. Você já avaliou, baseado na sua experiência, baseado em outros acontecimentos, que um servidor ele pode ficar fora do ar, ou um componente dentro do seu software pode ficar fora do ar, pode ficar indisponível, e aí você já faz uma análise de risco. Se você trabalha com infra, então também já deve ter, por exemplo, elaborado ou feito uma análise de risco em cima de um link de internet que pode cair, ou pode acabar a energia num determinado local, ou o cabeamento pode ser cortado por algum acidente, o Wi-Fi, o aparelho do Wi-Fi pode ser roubado. Isso tudo são análises de risco que você faz já no seu dia a dia. Isso sem a necessidade de uma área de segurança de informações vir e dizer para você o que você tem que fazer. Então isso são coisas que dentro do seu trabalho você já faz e que são análises de risco. E também a gente faz isso na vida pessoal, né? Você faz uma análise de risco, por exemplo, de qual loja vai estar o PlayStation 5 mais barato. Por quê? Porque você não quer correr o risco de depois que você ter comprado o seu PlayStation 5,
você vê em outra loja uma unidade por um preço mais barato. Ou aquele seu amigo fala, eu paguei bem mais barato comprando na loja X. Então, você faz essa análise de risco de eu não quero correr o risco de pagar mais caro por um produto, sendo que eu posso encontrá-lo mais barato. E aí, em cima disso, a gente faz uma série de avaliações que eu vou explicar mais para frente. Na área de segurança, a gente extrapola essa análise de risco. A gente tenta encontrar todos os problemas que a gente pode prever ou que podem surgir ao longo do andamento da empresa ou da implementação de um sistema. A gente sempre acerta? Não, nem sempre. Mas a gente chega bem perto de cobrir quase tudo que pode acontecer. Como que a gente faz isso? Você lembra que alguns vídeos atrás, alguns episódios atrás, eu falei sobre os documentos, como ISO 27000, NIST. Da mesma forma que nós temos esses documentos que nos oferecem controles que devem ser adotados nas empresas, a gente também tem fontes de dados de problemas que podem ocorrer, ou frameworks de análise de risco. Isso porque empresas do mesmo ramo de atividade, normalmente eles têm problemas semelhantes. Vou dar um exemplo. Uma empresa de logística. É quase comum, um fato comum, que empresas de logística sofrem com roubos de mercadoria. Então esse é um risco inerente à operação de logística. Da mesma forma, os bancos. A maioria dos bancos sofre fraude via internet ou crimes de lavagem de dinheiro. Por isso, esses bancos, essas empresas, elas se reúnem em consórcios ou organizações para discutirem esses riscos e, de uma forma em conjunto, encontrar soluções para esses riscos ou alertar outras empresas de riscos que estão por vir. Um risco que é muito comum e que a gente tem em casa agora também é o risco do ransomware. A gente viu aí recentemente as notícias que órgãos do governo foram atacados com esse tipo de ameaça, correto? Então, isso fazendo uma análise de risco, todos nós estamos propensos a acontecer isso, da mesma forma que ocorreu nos órgãos do governo. Bom, uma vez que a gente fez esse levantamento de riscos, nós temos que trabalhar esses riscos. E aí a parte que a área de segurança da informação vai ter uma diferença perto das outras áreas ou da análise de risco que você faz na sua vida pessoal. O primeiro passo que a gente tem que fazer é dar uma priorizada nessa lista de riscos, colocar uma lista em ordem de importância. E para cada risco desse, o que a gente considera? A primeira coisa que a gente faz análise é qual é a chance real daquele risco acontecer, ou seja, qual a frequência que esse risco acontece ou ocorre na empresa, tendo como base que se nada for feito, ou seja, por exemplo, se eu não cuidar, não fizer nenhum controle, não colocar nenhum alarme, qual a chance do meu carro ser roubado? Então, se eu não tiver não tomar nenhum cuidado, executar nenhuma contramedida, qual é a chance de acontecer tal situação? Então, quando a gente faz a análise da frequência do risco, a gente tem que levar em consideração que se nada for feito, ok? Então, por exemplo, dos riscos, das frequências, a gente tem riscos que são muito baixos. Aqui no Brasil, por exemplo, há um risco muito baixo de ocorrer um terremoto. Aqui também não ocorrem furacões, nem tsunamis. Então, estas são riscos, ameaças e riscos que são muito baixos para as empresas localizadas no Brasil. Mas, em contrapartida, a gente tem outros riscos que são altos, né? Risco de alagamento, risco de roubo e o que todas as empresas estão vulneráveis, o risco de um ataque por internet, via internet. Então, esses são riscos altos. Então, a gente classifica em riscos baixos, médios e altos. Depois que a gente faz essa análise de riscos alto, médio e baixo, de frequência ou a chance disso acontecer, a gente tem que avaliar qual é o impacto se aquilo ocorrer. E quando a gente faz essa análise de impacto,
a gente tem certas coisas que ocorrem mais de uma vez. Por exemplo, roubo de laptops. Então, isso é uma coisa que vai acontecer mais de uma vez por ano. Em cada vez que isso acontecer, qual é o impacto financeiro, qual é o impacto para o negócio, impacto de tempo, impacto em vidas humanas, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, como por exemplo, eu já falei, o custo de um roubo de um equipamento, nós vamos ter o custo do equipamento, o custo da informação que estava dentro do equipamento, o tempo para repor essa informação e o tempo do funcionário parado. Isso uma análise superficial. Isso tudo de roubo de equipamentos. Então, cada um desses riscos que você elencou e você listou, você tem que fazer essa análise e medir o impacto. E aqui a gente tem que fazer uma outra ressalva, que eu posso comentar num outro episódio, que é a análise do custo das coisas, a análise do custo dos ativos. Você tem informações que têm custo, você tem equipamentos que têm custo. Equipamento é mais fácil, né, para a gente chegar ao custo dele. Mas quanto custa o cadastro de uma empresa? Quanto custa a lista ou os arquivos de cotações da empresa? Por exemplo, para o STJ, que sofreu com ransomware, quanto custa os dados que foram criptografados? Então, para fazer essa análise, a gente usa técnicas como análise quantitativa e análise qualitativa. E aí, um outro episódio eu explico melhor sobre isso. Por último, depois que você fez a análise da frequência, você mediu o impacto que cada vez que aquele risco acontecer na empresa, ocorrer na empresa, quanto vai custar para a empresa, aí a gente faz a última análise, que é como evitar que aquele risco aconteça. E aí, por como evitar, né, que o risco aconteça, a gente divide em algumas características, algumas categorias. A primeira categoria é um controle que você vai aplicar e vai eliminar totalmente o risco. Ou seja, é algo que você vai fazer que vai evitar que ocorra aquele risco. Como, por exemplo, risco do roubo de laptops. Então, se eu pegar o laptop e trancar ele dentro de um cofre, dentro da empresa, existe o risco, foi eliminado o risco de roubo, porque ele está muito bem protegido. Só que, à medida que eu coloco uma proteção, eu também tenho que deixar aquele ativo estar disponível para a empresa, né? Senão o ativo não gera dinheiro guardado dentro do cofre. Então eu tenho que aplicar controles sem atrapalhar o negócio também. Então eu tenho controles que eliminam totalmente o risco, eu tenho controles que amenizam o risco ou reduzem o risco. Por exemplo, um carro ele pode ser roubado e para evitar o roubo ou para que eu possa recuperar esse carro de novo, eu coloco um alarme que tem localização, né, popularmente conhecido como Ituran. Por exemplo, outro tipo de amenização de risco são seguros de saúde. Você, por exemplo, corre o risco de se acidentar em casa e ter que ir para um hospital. E a conta do hospital vai ficar muito alta. Então, como que você reduz o risco? Você ameniza. Você, às vezes, não consegue eliminar totalmente. O seguro não vai cobrir totalmente o seu hospital, mas ele vai cobrir uma parte do seu hospital. E aí você, ao invés de ter que gastar 30 mil reais, você vai gastar 2 mil reais numa conta de hospital. Então, isso é amenizar o risco. Quando você consegue colocar controles de segurança que vão te ajudar a reduzir o prejuízo de um risco. Você pode fazer também a transferência do risco. Transferência do risco é quando você contrata uma pessoa jurídica para cuidar ou para te proteger se aquele risco acontecer, que é o seguro de carro, por exemplo, seguro de uma casa. Então, se ocorrer um incêndio na minha casa, o meu seguro residencial ele vai me reembolsar o custo que eu tive com a perda do imóvel, por exemplo, ou dos bens materiais. Agora, a transferência de risco ela tem certos limites. Eu não consigo fazer seguro de vidas humanas, eu não consigo fazer seguro de pertences pessoais que trazem memória da minha família.
isso não tem valor. Então a gente tem que sempre avaliar, quando a gente vai fazer a eliminação total de risco, amenizar o risco ou transferir o risco, que tem certas coisas que a gente não consegue cobrir dentro dessa transferência ou amenização ou eliminação de risco. Principalmente, por exemplo, quando envolve vidas humanas. Quando envolve vidas, a gente tende a trabalhar a eliminação total do risco, correto? E aí a gente vai explicar um pouco mais à frente casos onde a empresa tem que desistir de um negócio justamente porque expõe vidas humanas em risco. E por último, quando você trabalha essa parte de risco, você também pode fazer a aceitação do risco. Por exemplo, no Brasil, eu falei que o risco de um tsunami é muito baixo. Ele existe, mas é muito baixo. A probabilidade disso acontecer no Brasil é relativamente baixa. Então as empresas aqui no Brasil, elas aceitam o risco de um tsunami ocorrer e eles perderem um data center ou perderem informações devido a um alagamento de larga escala. Então esse é um risco que é aceitável. A empresa ela aceita o risco. Um risco de um furacão, a empresa aceita aquele risco. Pode ocorrer furacões? Já ocorreu já no sul do país, mas as empresas, por exemplo, uma empresa já localizada no sul do país, ela não vai dizer que risco de furacão é um risco baixo, porque já ocorreu com alguma frequência. Então, notem que a análise de risco ela é encadeada, por isso que nós temos que fazer a frequência, depois nós temos que fazer o impacto e, por último, como que a gente vai tratar o risco. Bom, então vamos aplicar a análise de risco na nossa vida real para a gente treinar como que isso funciona. Então, aqui no caso, nós temos uma bicicleta, uma pessoa que vai ao trabalho utilizando uma bicicleta. E aí, a primeira parte do que a gente faz é a análise de risco. Uma pessoa que usa bicicleta para ir ao trabalho. Quais os riscos que essa pessoa está exposta? O primeiro deles é roubo de bicicleta. Então, a bicicleta ela pode ser roubada. O segundo é ela se envolver num acidente, porque essa pessoa ela vai estar no trânsito, então ela pode se envolver num acidente. A terceira, a bicicleta pode quebrar. Então, ela pode furar um pneu, ou quebrar uma corrente, ou alguma coisa assim. Quarto, ela pode ter o risco de chuva, a pessoa tomar uma chuva. E quinto, é a mudança de destino. Então, por exemplo, a pessoa foi até o trabalho, e aí lá no trabalho foi convidada para ir para uma festinha, um happy hour, então ela não vai mais retornar do trabalho para casa, ela teve uma mudança de destino. Isso é um risco que pode ocorrer, e a gente tem que tomar certas precauções quando isso acontece. Vamos ver mais a seguir. O próximo passo, então, seria o impacto do risco ocorrer. Então, para o primeiro risco, que é o roubo, qual o impacto? O custo da bicicleta e o custo que a pessoa vai ter para retornar para casa. Porque uma vez que ela teve a bicicleta roubada, ou ela tem que ir para o trabalho, ou ela tem que voltar para casa. Então, ela tem esse custo também. No caso do acidente, o primeiro risco, o primeiro impacto que pode acontecer no risco do acidente é a pessoa vir a óbito, a pessoa morrer no acidente. E isso é muito sério. Então, sempre, como eu bem lembrado, quando envolve vidas humanas, a gente tende a eliminar totalmente o risco ou mitigá-lo, né? Diminuir o risco ao máximo, para que isso não ocorra. Também, no acidente, a pessoa pode se machucar, né? O ciclista. Ou ela pode quebrar a bicicleta, que vai entrar num outro item. Ou pode dar um PT na bicicleta, né? Uma perda total da bicicleta devido ao acidente, e ela mesma característica dela ter a bicicleta roubada. Então ela vai ter o custo de todo o material ali aplicado. No risco da quebra, por exemplo, o impacto é a pessoa não chegar ao tempo, dentro do tempo esperado no destino, então ela vai chegar atrasada no trabalho, ou ela vai chegar atrasada na faculdade ou na escola, e ela vai ter um esforço para chegar até o local de origem. Porque, de alguma maneira, em algum momento do dia, ela tem que voltar para casa, que é o local de origem, onde ela vai pernoitar. Então, se eu estou com a bicicleta na rua e ela quebra, eu tenho um custo para me deslocar, um esforço para voltar. Esse é o impacto, o esforço para voltar para casa. Muitas pessoas utilizam a bicicleta para fazer viagem pela estrada.
Então, um dos riscos e o impacto, né? A bicicleta quebrou na estrada, então o impacto é você retornar para casa, o esforço de você retornar para casa. No risco da chuva, o impacto é você se molhar, você se atrasar ou ocorrer um acidente. E por fim, no destino alterado, o impacto é você ter que declinar daquele convite, então você foi convidado por um happy hour, mas você não aceita. Esse é um impacto. Né? Ou você se atrasa para chegar, porque você está com a sua bicicleta, você tem que resolver o problema de aonde eu vou deixar a minha bicicleta, ou eu vou de bicicleta até o local, né, que é o novo destino, e às vezes ele é meio longe, meio fora de mão, você não conhece o caminho, então você vai se atrasar. E também eu deixei minha bicicleta no trabalho para poder ir no happy hour e a bicicleta foi furtada. Então isso pode acontecer também, isso é um impacto, também o custo da bicicleta. Por fim, a gente tem que gerenciar o risco. Então, no caso do roubo, a gente vai usar um cadeado, a gente vai contratar um seguro, fazer a transferência do risco, certo? Se ocorrer um acidente, para evitar, né, que isso ocorra, um acidente, a gente vai dirigir, né, andar de bicicleta com maior atenção, vai usar capacete, vai usar equipamentos de segurança para evitar o risco de morte, né? No caso de quebra, a gente vai ter contatos que a gente pode ligar com uma caminhonete ou um carro que possa vir te buscar, te dar uma carona, você ter o próprio equipamento para consertar sua bicicleta. Então, muito comum essas pessoas que vão para a estrada, eles levam o kit para poder fazer um remendo no pneu, caso fure o pneu ou alguma coisa assim. Então, eles têm uma série de peças sobressalentes que eles levam. No caso da chuva, você pode usar uma capa, usar um abrigo, parar em algum lugar para você se proteger da chuva. E no caso do destino alterado, você já pode, na gestão de risco, ter previamente um local onde você pode deixar sua bicicleta, para você não evitar de ir nos eventos ou na mudança de destino que você teve. Então você já faz um planejamento prévio dessas ações e já aplica controles ou planeja como que você vai fazer para resolver esse problema do risco. Então veja que para cada solução ao risco, normalmente você vai trabalhar em cima de, primeiro, ter um plano que solucione. Ou seja, o que é, em outras palavras, o que é isso? É um processo, você vai aplicar um processo. Então você imagina, tenho risco de ter um incêndio em casa, então já defino um plano. Se ocorrer um incêndio, eu vou ter um extintor próximo de mim, eu vou correr até esse extintor, eu vou treinar as pessoas da minha casa para evacuarem o imóvel o mais rápido possível. Então eu já defino planos, não é? Que pode, no caso de eu ter que acionar, né, uma emergência, ter que acionar esse plano e não ser pego de surpresa. E com isso eu reduzo o risco de acidente, risco de morte e tudo mais no caso de um incêndio, por exemplo. Em alguns casos eu posso até reduzir o risco do incêndio. Então, com o planejamento. Você também pode aplicar dentro das soluções do risco o uso de ferramentas, como eu acabei de explicar aqui, o extintor de incêndio, uma ferramenta que você vai usar no caso do risco de incêndio aparecer. Ou, por exemplo, o risco de roubo, você vai usar uma ferramenta, que é o cadeado, uma corrente para prender a sua bicicleta. Então, você tem ferramentas que você aplica e utiliza em conjunto com o ativo principal para você se proteger do risco, ou eliminar o risco, ou mitigar o risco, como a gente comentou antes. Por exemplo, você também pode ter pessoas físicas ou jurídicas que te ajudem a solucionar o risco, que é mais a transferência do risco, ou você ter uma consultoria, por exemplo, no caso do incêndio, você ter um bombeiro civil dentro da sua empresa, um eletricista que possa ajudar no caso de uma queda de energia ou um surto de energia elétrica. Então, isso são pessoas físicas e jurídicas que vão te ajudar dentro de um processo. Às vezes não tem um planejamento prévio, mas em caso de problemas eu sei que eu posso acionar, né? No caso, por exemplo, de uma invasão, um ataque, eu tenho o SOC, os analistas do SOC que vão me ajudar com os procedimentos que eles têm lá, vão me ajudar a solucionar esse tipo de problema. Uma coisa que a gente tem que levar em conta, a solução do risco,
ela não pode ter um custo maior do que o custo do ativo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós temos uma bicicleta de R$300. O preço dessa bicicleta é R$300. Eu já medi que o impacto de um roubo dessa bicicleta é R$300, que é o custo da minha bicicleta. Para eu evitar o roubo, eu vou instalar um alarme que custa R$1.000? Não vou, né? Então é uma ação consciente. Se o controle ou aquilo que vai evitar o risco de acontecer, ele tem um custo muito maior do que o custo do ativo, eu prefiro então correr o risco de ter minha bicicleta roubada. Né? Se o alarme de R$1.000 é a única solução para não ter a minha bicicleta roubada, então eu prefiro aceitar o risco. Porque se me roubarem a bicicleta, eu ainda tenho, dentro dos R$1.000 que eu ia gastar para proteger, eu posso comprar 3 bicicletas. Então, é a aceitação do risco nesse caso. Uma outra coisa que a gente tem que levar em conta é que o impacto, quando ele é muito alto, você transfere o risco, exceto quando você tem vidas humanas envolvidas. Por exemplo, eu tenho um carro, vamos imaginar que eu comprei um carro aí que custa, uma Land Rover, né, que custa R$200.000. Esse carro, se ele for roubado, o custo dele é muito alto. Se fosse uma empresa, talvez a empresa quebraria se ela tivesse que comprar outro equipamento desse. Por exemplo, uma fábrica, e aí ela tem uma máquina dentro dessa fábrica que é o coração da empresa. Se essa máquina quebrar, ou pegar fogo, ou acontecer alguma coisa, a empresa não vai ter dinheiro suficiente para comprar outra máquina, então a empresa quebra. Quando o risco é muito alto, você não pensa duas vezes, se você não tiver bem claro que você pode mitigar esse risco, você transfere. Então, a transferência de risco, que é contratação de um seguro ou alguma coisa assim, ela em muitos casos, ela se torna obrigatória quando o custo do ativo é muito alto. Alguns dos riscos, eles podem levar a empresa a desistir da linha de negócio. Né? Como eu comentei um pouquinho antes do episódio, existem certos riscos. Eu fiz uma análise de risco e aí eu vi que se eu continuar nesse negócio, eu posso acabar matando pessoas. Então, a empresa ela vai desistir de fazer aquilo. Pode até ser que aquilo seja a atividade principal da empresa. Ela vai procurar fazer outra coisa. Você quer ver um exemplo bem clássico disso? Existia um problema numa estação internacional espacial. E aí, para solucionar esse problema, um astronauta ele teria que colocar todo aquele equipamento, a roupa, e fazer o que eles chamam de caminhada espacial. Então, ele vai por fora da nave, né, da estação espacial, e ele vai fazer o conserto, a manutenção daquele equipamento para o lado de fora. Porque a estação espacial ela fica girando ao redor da Terra, então às vezes batem coisas, né, lixo espacial bate na estação e aí danificou uma placa. E aí a NASA fez uma avaliação que o risco iria precisar de 2 pessoas, 2 astronautas. O risco de você ter 2 astronautas fazendo essa caminhada espacial pelo lado de fora da nave para consertar um equipamento que foi danificado, que era uma placa solar que gerava energia ali, não compensava o custo da placa de energia. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma placa de energia nova, botaram num foguete desse de cargo ou de carga da SpaceX e levou até a estação espacial e falou, olha, você deixa aquilo lá que está quebrado, deixa aí do lado de fora lá mesmo, não tem nenhum problema, vamos colocar uma outra aqui. Então assim, a empresa decidiu o seguinte, que o risco de vidas humanas era tão alto que não compensava fazer a manutenção, não compensava seguir com aquela linha de negócio. Por mais que o benefício da linha de negócio fosse vantajoso para a empresa, em termos de dinheiro. É óbvio que se isso fosse um sistema que controla a parte de oxigênio dentro da nave espacial e se não for consertado, as pessoas que estão dentro da estação espacial vão morrer, todas elas. Aí muda a perspectiva, né? Então a análise de risco aí, nesse caso, deveria ser diferente. Vamos colocar 2, 3 pessoas, se for necessário, fazer a caminhada espacial para fazer manutenção, porque
todo o organismo corre o risco, né? Toda a empresa corre o risco ali. Então, são coisas que você tem que avaliar. E a gente não para, né? A gente não faz uma análise de risco no começo do ano e segue com aquela análise de risco o tempo todo. Todos os dias, todos os meses, você está analisando e avaliando os riscos novamente. Por fim, tem certas coisas que elas não são mensuráveis. Tá? O que eu quero dizer como não são mensuráveis? Por exemplo, quando você fala que um certo risco ele vai gerar um dano de imagem para a empresa, isso não tem como você calcular o dano de imagem, o número de clientes que vai deixar a empresa por causa daquele risco que ocorreu, né? Aconteceu. Por exemplo, as companhias aéreas, um risco que é muito comum é o risco de uma aeronave cair. Né? Então ela está em voo e ocorreu um acidente aéreo, a aeronave cai e as pessoas morrem dentro daquela aeronave. Então aquilo é terrível para a companhia, mas a gente não tem como mensurar qual que é o impacto disso para os próximos clientes, o impacto da imagem da empresa, certo? Então são coisas que não são mensuráveis. Outra coisa que às vezes é difícil de mensurar ou em certos casos não dá para mensurar mesmo, é perda de tempo. Então, se o risco ocorrer, né, o risco de incêndio, pegou fogo no meu data center, quanto tempo eu vou levar para recuperar meu data center? Isso dá para calcular. Qual vai ser o impacto em tempo de funcionário, tempo de recuperação, tempo da empresa voltar a trabalhar no ritmo que estava antes? Então, esse impacto, essa perda de tempo, a gente não consegue calcular. Então, são coisas que entram no não mensurável. Às vezes também, certas coisas a gente não consegue medir a frequência da ocorrência. Lembra que eu comecei falando que quando você identifica um risco, você tem que avaliar a frequência desse risco. Tem certas coisas que não dá para avaliar. Ou porque nunca aconteceu com você, ou nunca aconteceu nesta empresa, mas em outras empresas já aconteceu, nunca aconteceu no seu país. Então isso tudo tem que ser levado em conta. Nesse caso, a gente vai pelo que é mais comum de acontecer com empresas do mesmo ramo de atividade. Então você toma por base o que está acontecendo no mercado, né? Você não faz uma avaliação da sua empresa, mas você faz uma avaliação do mercado. E aí você vai refinando, né, essa frequência. Como por exemplo, eu citei o caso do tsunami. Eu vou avaliar as empresas do meu mercado, todas elas esperam que ocorra um tsunami a cada 10 anos. E aí eu uso essa mesma medida. Então a frequência do tsunami é 1 em cada 10 anos. Passou 10 anos, não teve. Passou 15 anos, não teve um tsunami. Você vai ajustando isso. Ao passo que também você fez uma análise, você acha assim, olha, no bairro onde a empresa está, não vai ocorrer roubo, furtos de equipamentos, de laptops de funcionários. Então você avalia isso e fala, ó, tudo bem, estou coberto. Eu vou dizer que vai ocorrer um roubo a cada 5 anos. E aí no seu primeiro ano já acontece 5 roubos. Então você reanalisa, você refaz a sua análise de risco. E aí você fala, olha, está ocorrendo mais do que eu imaginava, a gente tem que tomar controles, né? Um dos controles é fazer um treinamento com os funcionários, verificar se eles estão usando transporte público ou transporte privado, fazer um incentivo para que eles usem mais transporte privado do que o transporte público, ou que eles deixem o laptop dentro do trabalho em vez de levar para casa, usar uma VPN para que ele possa ter acesso de casa ao sistema usando o computador dele próprio. Então, isso são coisas que a gente vai avaliando e segmentando. Também, uma coisa que não dá para mensurar é a análise errada ou dados que são muito antigos. Se você não faz essa análise constantemente e você confia em algo que foi feito por outra pessoa ou foi feito muito tempo atrás, essa análise pode estar errada e você pode estar correndo o risco de que tenha um problema muito grande à sua frente, algo que possa danificar ou prejudicar muito a empresa. Então, análise errada e dados antigos, isso não tem como mensurar, por isso que a gente faz sempre atividades de monitoramento dos riscos, né, fazer a reavaliação,
faz um outro item que é a análise de ameaças. Então você identificou o risco de furto. Então você faz uma análise de ameaças, e isso também eu posso explicar melhor num outro episódio. Análise de ameaça é dentro das filiais onde eu tenho empresa. Eu tenho a matriz aqui e 3 filiais. A matriz ela está localizada num bairro onde as pessoas usam mais transporte privado e tem mais cuidado, é um bairro mais nobre, vamos dizer assim, classe mais alta. Então o risco de roubos nesse local ele é perto de zero. Mas a empresa tem uma filial que fica perto da Cracolândia. E ali muitas pessoas utilizam transporte público. E aí nesses casos, para ir para o transporte público, ela vai caminhando, e ali sim é um índice maior de roubos. Então eu faço uma análise de ameaça, o risco existe, o risco de roubo, eu faço uma análise de ameaça por local diferente, ou por empresa, por filial, ou na empresa toda. Então isso tudo você que vai adequando e vai verificando qual que é a melhor forma de se trabalhar. Você também pode fazer, para ajudar nesse processo, troca de informações. Então sempre o network com outros profissionais, você discute, você encontra pessoas que trabalham numa área, mesmo mercado que você. Então quem trabalha em banco conhece profissionais de segurança de outros bancos, e ali vocês trocam informações. Né? Você está tendo muito ataque com fraude, você está tendo muito crime de lavagem de dinheiro, ou você troca informações ali, figurinhas. Se um banco está tendo muito fraude em login de internet, provavelmente eu tenha também. Então eu vou fazer uma análise de risco focada nessa área onde os meus concorrentes, né, os meus parceiros de negócio, tudo, estão sofrendo ataques também. E a cada evento de segurança, isso também é bem importante citar, cada evento de segurança que ocorre, e aí por evento de segurança a gente tem um pequeno incidente ou um grande incidente, uma perda de informações, um vazamento de dados, qualquer coisa que afete a segurança, que o SOC tenha que te alertar ou alguma coisa assim, você refaz a análise de risco. Então, sofremos um ataque pela internet. Então eu vou refazer toda a análise de risco do data center, das comunicações, dos sistemas, de tudo que esteve envolvido no ataque. Por quê? Podem surgir riscos novos, podem surgir riscos que você não previa, né? Então, por exemplo, uma empresa que fabrica software, e aí ela faz análise de vulnerabilidade no software dela, e aí ela vende o software. De repente, alguém vem e comunica, olha, encontramos um bug no seu software e dá para explorar dessa maneira. O que a empresa tem que fazer? Além dela pegar aquela informação e pagar o pesquisador que encontrou aquilo lá, ela tem que reavaliar todo o mecanismo para ver se nada mais tem problema. Então ela tem que refazer a análise de risco dentro do software, dentro do equipamento, do ativo que foi afetado pelo evento de segurança. Então isso é fatal, assim, que vai ocorrer mais cedo ou mais tarde, e você tem que levar isso em conta. Bom, isso era o que eu tinha para falar hoje sobre análise de riscos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quer saber mais, pode me escrever nas mídias sociais, pode me escrever no meu site, visite o meu site, dê uma olhada lá. Eu trato notícias, coloco notícias quase que diariamente relacionadas à área de segurança, e toda semana eu venho aqui com um conteúdo novo para você poder assistir, poder aprender um pouco mais sobre a área de segurança. E aí conseguir buscar a sua vaga também, para você poder trabalhar na área de segurança, poder trabalhar num outro país se você quiser, né? Você ter um pouco mais de liberdade, mas continuar trabalhando na área de tecnologia, que é uma área que a gente gosta bastante. Ok? Obrigado por assistir ou por ouvir até aqui, e fique seguro.